Oi, 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 meu nome é Emília Powell e eu vim aqui para contar uma história para você. Um garotinho estava passeando com seu pai e ele olhou para o papai dele e perguntou: Papai, qual que é o tamanho de Deus? E o pai olhou para o seu filho, olhou para o céu e falou: Olha bem aquele avião lá em cima, que tamanho é ele? E ele falou assim: É bem pequeno. Aí o pai dele foi e falou assim: Vou te mostrar outra coisa. Levou ele no aeroporto e falou: E agora? Que tamanho é esse avião? E ele falou assim: Uau, é bem grandão. E o papai falou para ele: Assim é Deus, filho. O tamanho de Deus é de acordo com a distância que você tá dele. Quanto mais você tá próximo, maior ele é para você. E eu tomei essa história e comecei a analisar a minha vida diante dessa história. E realmente, diante das provas, diante das tribulações que a gente passa nessa vida, as jornadas que a gente passa nessa vida, eu tenho aprendido que a melhor coisa é a gente estar bem próximo de Deus, é se aproximar para poder experimentar e viver as grandezas do Senhor nessa terra. Viver o reino é isso, é você tá buscando o Senhor, ativar no mundo espiritual aquilo que já foi conquistado para nós. E eu estou vivendo o sobrenatural de Deus todos os dias na minha vida, nessa jornada de diagnóstico de câncer. E eu tô passando aqui para te encorajar a viver a sua temporada, a sua jornada, buscando a presença de Deus, colocando Deus bem pertinho de você, para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus todos os dias. Porque isso que é viver o reino. Isso que é viver o reino. E Jesus nos convida a viver o reino de Deus na terra. Não precisa da gente morrer para a gente poder viver o reino. Ele nos convida a viver o reino aqui na terra, hoje, agora, porque ele já conquistou tudo para nós. São mais de 8.000 promessas, nós estamos debaixo de mais de 8.000 promessas. E isso é uma ativação que nós temos que fazer no mundo espiritual. Efésios 1:3 é uma realidade e cabe a nós ativar essas mais de 8.000 promessas no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, são contra principados e potestades que estão aí nas regiões celestiais. As bênçãos já foi declaradas e determinadas para nós. Mas os demônios e seus asseclas estão prendendo as nossas bênçãos no mundo espiritual. Por isso que eu digo, ativação das tuas bênçãos no mundo espiritual, para você viver as bênçãos do Senhor na sua vida. Eu nessa temporada, nessa jornada de diagnóstico de câncer, eu tenho experimentado o sobrenatural de Deus. Eu creio, eu estou vivendo e acreditando que o meu nível de fé está mais alto diante dessa situação, porque eu tenho vivido algo sobrenatural dia após dia. A misericórdia do Senhor tem se renovado a cada dia na minha vida. Eu tenho experimentado a bondade do Senhor todos os dias na minha vida. Mas essa ativação é uma determinação que eu faço. São escolhas e são determinações que você faz para sua própria vida. E eu te aconselho, te encorajo a ter uma vida de buscar sempre, de colocar louvores, de adoração ao nome do Senhor, de buscar todo momento na palavra do Senhor, glorificando o nome do Senhor, em gratidão, em estudo da palavra, em busca diária, contínua. Porque nós sabemos que no mundo, Jesus diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus para as nossas vidas. Então, o nosso ânimo tem que estar ativado em quem? Em Jesus. O nosso ânimo é renovado em quem? Em Jesus. Em Jesus. Muitas vezes a gente passa etapas na vida que a gente não entende. E não é para entender. Essa é para passar celebrando. Porque nessa passagem da sua jornada, se você escolhe celebrar, você vai receber algo sobrenatural para a sua vida, que você vai trazer para a sua essência e vai entender o propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que o propósito de Deus se cumpra nessa terra. Romanos 8:28. Isso é uma realidade. Muitas vezes passamos coisas que a gente não entende. Mas na verdade é que nós devemos passar celebrando, para que nós possamos viver o transbordo de Deus na terra. E é para isso que a gente vive, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Então, eu nessa temporada, eu escolhi celebrar o nome do Senhor todo o tempo. A minha vida
eu escolhi, desde que aceitei o Senhor Jesus, celebrar o nome dele todo o tempo e ter uma vida com propósito, que eu acredito que eu fui criada para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, e eu tenho essa necessidade de transbordar aquilo que eu tô cheia. E escolher e decidir celebrar a Deus, independente da circunstância, essa é a melhor escolha que eu pude fazer para minha vida. Não importa a circunstância, não importa o que eu estou passando, importa é que eu estou celebrando o nome do Senhor todo o tempo. A honra é para a glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Semana de vitória, semana de bênção. Beijo, beijo, tamo juntas.